Por Daniela Campos. Jeroboão, rei de Israel. Jeroboão, que significa ampliador, foi o primeiro rei de Israel após a divisão entre sul e norte. Ele era um homem valente da tribo de Efraim, e o rei Salomão o colocou à frente de toda a casa de José. A história dele começa com a promessa feita por Deus, usando o profeta Aías. O profeta pegou as vestes, rasgou em 12 pedaços, representando as 12 tribos de Israel, e deu a Jeroboão 10 pedaços, representando 10 das 12 tribos, dizendo que assim Deus estava entregando 10 tribos para ele reinar sobre elas, e que por amor a Davi e a Jerusalém, Salomão ainda ficaria com uma tribo, por causa dos pecados dele. Mas não faria isso no reinado dele, e sim no reinado do seu filho, por amor a Davi e a promessa que fez a Davi. Assim falou o Senhor a Jeroboão: E há de ser que, ouvindo tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como fiz com Davi. Após a morte de Salomão, depois da decisão errada de Roboão, seu filho, o reino foi dividido em duas partes: sul, conhecida como Judá, sobre o domínio dos descendentes de Davi, e norte, sobre o domínio de Jeroboão. Mas apesar da promessa feita por Deus, Jeroboão se sentiu inseguro. Achou que se os israelitas voltassem a Jerusalém para comemorar as festas anuais, como Deus mandou na lei de Moisés, eles poderiam rejeitá-lo como rei, e consideraria Roboão rei legítimo, por ser descendente de Davi, e voltaria para Judá e poderia até mesmo assassiná-lo. A falta de fé de Jeroboão fez com que ele cometesse vários pecados. Fez 2 bezerros de ouro e pôs um em Betel e outro em Dan, para o povo adorar, e não subir a Jerusalém, transformando os objetos em deuses e mudando o lugar de adoração. Como se não bastasse, ele colocou pessoas de outra tribo como sacerdote, quando Deus escolheu a tribo de Levi para servi-lo no templo, e mudou as datas das festas que o próprio Deus escolheu. Certo dia, o filho de Jeroboão ficou doente, e ele mandou que sua mulher fosse disfarçada até o profeta Aías, para saber o que aconteceria com o menino. Apesar de cego pela velhice, o profeta reconheceu a mulher ao chegar, pois Deus o havia avisado. Então, através do profeta, o Senhor falou que castigaria a descendência de Jeroboão pelos seus pecados, lançaria fora seus descendentes. Quem morresse na cidade, os cães comeriam; quem morresse no campo, as aves comeriam. E a sua mulher, ao pôr os pés na cidade, seu filho que estava doente, morreria. E assim sucedeu. Ao chegar na cidade, o menino morreu. Todo Israel planteou a sua morte. A nação também sofreu pelas consequências dos seus pecados e da idolatria. Jeroboão reinou 22 anos e morreu. Aprendemos com a história desse rei que devemos confiar nas promessas que Deus nos fez. Muitas vezes começamos bem, fazendo a vontade de Deus, e por falta de confiança, tomamos decisões que nos tiram da direção que Deus nos colocou. Jeroboão tinha tudo para dar certo, mas sua falta de fé no Deus que lhe fez promessas fez ele andar no caminho totalmente diferente, e trouxe consequências tanto para a sua família quanto para os israelitas. Que possamos confiar nas promessas que Deus nos fez e esperar o agir dele, pois grandes oportunidades são frequentemente destruídas por pequenas atitudes. Nas redes sociais, leitura diária oficial.